A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, graça e paz, que Deus o abençoe a todos. Meus irmãos, fato interessante sobre o monte. Eu quero abordar hoje esse tema aqui, meus irmãos. Você que assistir, que você venha ser abençoado por Deus. Amém? Irmãos, fato interessante, e muitos se perguntam, eu devo subir o monte ou não? Meus irmãos, sabemos que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Então, em primeiro lugar, você tem que ter o costume de orar dentro da tua casa. A princípio, nem se for 40 minutos de oração no mínimo. O que eu acho errado, meus irmãos, que tem irmãos que ele só quer orar no monte. Em casa não ora. Então, subir ao monte para orar é muito bom, é diferente do que orar em casa. Então tem muitos irmãos que não têm essa experiência de ir ao monte orar, de fazer campanha, de colocar propósito diante do Senhor. E, meus irmãos, já vi muitas maravilhas de Deus acontecer através do propósito de orar no monte. Se você que não tem o costume, faz um propósito com Deus e faz um teste, porque nada melhor do que você mesmo ter a sua própria experiência com Deus. Primeiro, irmãos, eu tenho o costume de orar em casa. E então, quando eu vou subir um monte, eu vou com um propósito diante do Senhor. Porque não adianta subir um monte para orar diferente. Mas não é que Deus vai, vai ouvir a tua oração só no monte. Em casa, onde você estiver, o culto ele começa dentro da nossa casa. Mas eu quero colocar aqui, meus irmãos, que tem alguns irmãos aí, alguns pregadores, que ele é polêmico. Ele não sobe o monte e quer proibir que os irmãos subam. Quer arrumar polêmica. Ou seja, eu percebo aí que a pessoa quer chamar um pouco da atenção, quer ser um pouco polêmico e quer um pouco se agradecer. Não. Eu conheço muitos pastores, muitos irmãos que sobem monte há anos. Há anos. E Deus sempre fazendo maravilha. Então, meus irmãos, no monte, já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. No monte, já vi pessoas derramando dons. No monte, eu já vi pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus. E um fato interessante, que uma vez uns irmãos aqui perto subiu um monte e ficou uma semana. E fizeram um propósito com Deus, Senhor, quando eu descer, que o Senhor venha curar aquele que nós colocamos a mão sobre a cabeça. Eles fizeram a prova com Deus, uma mulher foi curada. Amém? Ela era cega, voltou a enxergar, um milagre sobrenatural aconteceu, porque eles ficaram uma semana no monte e Deus aprovou o sacrifício. Então Deus aprova quando nós colocamos um propósito de subir ao monte para orar uma hora, né? Para se consagrar, para se separar. Então não deixe alguns pastores que chegaram agora colocar isso na tua cabeça. Ah, você não deve ir ao monte, você não deve buscar o monte. Não. Primeiro, antes de você querer ter vida de oração no monte, tem em casa. Tem em casa. Primeiro na tua casa. Aí depois você tem vida de oração no monte. Ah, só oro no monte, não oro em casa. Então, você está idolatrando o monte. Como Jesus disse para aquela mulher samaritana. Nem no monte, nem em Jerusalém, mas que os adoradores adorarão o Pai Espírito e verdade, porque o povo estava idolatrando o Monte Sinai. Só queria orar a Deus no Monte Sinai, mas a oração não é só no monte. A oração é em casa, é no trabalho, é na condução, é no monte, em todos os lugares, principalmente na nossa casa, principalmente no nosso lar. Temos que começar a oração em casa. Amém? Então continua subindo o monte, continua buscando ao Senhor, que Jesus fazia isso, mas tenha vida de oração na tua casa, em primeiro lugar. Tem vezes que eu fico meses sem ir no monte.
mas eu tenho vida de oração na minha casa. Então, que você possa receber essa palavra. Sobe ao monte, faz mesmo o propósito com Deus, se consagra, se separa mesmo, fica 1, 2 horas, fica a semana toda se consagrando no monte, coloca a propósito, faz prova com Deus, mas tenha vida de oração em casa. Amém? Segue a Jesus, irmão, em primeiro lugar. Se tem pastores dizendo que não, que você não deve subir o monte, irmão, não segue o homem, não. Olha na palavra. Se tiver na palavra, obedeça. Mas se não tiver na palavra, obedeça primeiro a Deus. Amém? Que tem muitos aí querendo torcer. Tem muitos aí, meus irmãos, que felizmente quer ter polêmica, que é contra muitos fatores que acontecem há anos. Então que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Sobe ao monte, se consagra, busca a Deus, que você vai ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.